no estado do Piauí. Nós vamos agora conversar também com o infectologista Carlos Gilvan Nunes, que vai passar as atualizações aqui da capital Teresina, de acordo com as informações passadas aí pelo COI. Bom dia, doutor, seja bem-vindo a Notícias da Boa. Qual é a atual situação de Teresina? Quais são as últimas recomendações feitas pelo COI? Bom dia, Matheus. A situação de Teresina, né, do que os números estão mostrando para a gente no painel Covid, que é uma ferramenta até de acesso público, tem mostrado essa tendência de redução dos casos novos notificados e também dos óbitos e internações hospitalares, né? É preciso que se coloque que essas informações, elas dependem muito da qualidade do serviço, desde o momento do atendimento do paciente até a chegada da informação para o COI. Com relação às medidas, né, o COI segue vigilante na questão do monitoramento desses números de casos, né, e é uma preocupação que é compartilhada entre todos os membros do COI, são a própria possibilidade de segunda onda que vem sendo cogitada em outros países e os casos de reinfecção da Covid. Doutor, ou seja, a situação em Teresina hoje a gente pode destacar como estável? Ela está em tendência de queda, né? Então, a gente vê como algo positivo, algo satisfatório, mas precisa ser colocado que a vigilância individual e coletiva precisa ser ainda mantida, né? Ainda não pode ser suspensa de todo. Tem que estar obedecendo sempre as recomendações das autoridades sanitárias locais. Efraim? Doutor, aqui no Piauí, em Teresina também, nós estávamos tendo os casos, como temos hoje. Em Teresina teve um, né, ontem, e 5 no Piauí. Nós estávamos tendo essa média, nós estávamos até muito mais tranquilo, mas houve um picozinho de aumento, né? Tanto Piauí quanto Teresina teve um pico de aumento nas 2 semanas anteriores. Queria saber do senhor, foi o que aconteceu, e outra coisa, também nós temos um número bastante significativo de novos casos. Tem relação com a campanha eleitoral? Tem relação com essa questão da abertura dos bares e restaurantes? Porque parece que perderam um pouco o controle. Bom, esse fato dessas oscilações, eles representam sim algo que a gente precisa focar, né, e ficar sempre atento. Vale lembrar do que eu falei antes, essas informações elas precisam ter qualidade desde a hora do atendimento até a chegada na unidade de vigilância, seja municipal ou estadual. Você tocou num ponto importante com relação à questão da política, né? É sim um fator preocupante, né? Que a gente sabe que a política ela é muito mais feita na base do corpo a corpo, né? Da aglomeração de pessoas, né? E isso sim a gente sabe com a experiência da pandemia que é um risco para se transmitir novos casos. Então, é preciso que se deixe claro que novos casos não estão deixando de existir, né? A gente sabe, acompanha a realidade das unidades de saúde e vê que os atendimentos diminuíram, mas eles permanecem. O que a gente tem em termos de redução é apenas desses dados de internações, dessas questões de evolução para a gravidade. Talvez isso reflita uma qualidade do atendimento, né? E esses picos, como você questionou, eles podem sim estar atrelados a atrasos de notificações, né? Problemas envolvidos com a qualidade realmente da informação que chega para a equipe de notificação, de vigilância. Doutor, o senhor tocou na situação aí no início sobre casos de reinfecção. Como é que está essa situação? De fato, existe essa possibilidade com a Covid-19?
Olha, essa possibilidade ela já foi relatada cientificamente por algumas publicações isoladas de alguns países, né? Mas para a gente realmente conhecer essa dinâmica de fato dessas reinfecções, a gente precisa seguir um protocolo, onde esse protocolo depende muito do paciente ter coletado de forma adequada o exame do RT-PCR no primeiro episódio e no segundo episódio. Porque a partir desses exames positivos nos 2 episódios apresentados, é que se encaminha a amostra para fazer o chamado sequenciamento genético. Somente essa comparação genética entre as 2 amostras é que vai poder realmente me confirmar se existe reinfecção. E, lamentavelmente, ainda a nível mundial, e principalmente a nível de Brasil, a gente ainda não percebe um protocolo claro, definido pelas autoridades de saúde nacional, no tocante a investigar essas reinfecções. Refrém? Nós estamos praticamente já com 7 meses, né, no Brasil de pandemia, no Piauí de pandemia. O que foi que os médicos, infectologistas aprenderam com a doença? Tem alguma coisa mais ou menos segura? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente está vendo um aumento de casos muito grande, mas nem sempre acompanhado de mortes, né? Eu acho que se aprendeu alguma coisa, se aprendeu a cuidar mais ou menos da doença, apesar de não ter uma vacina, apesar de não ter uma solução, um medicamento, certo? Olha, embora ainda a gente não tenha nada aplicável na prática e validado cientificamente em termos de medicação para prevenir ou medicação para tratar especificamente, principalmente aqueles com sintomas leves, e nem ainda uma vacina aplicável, embora algumas já mostram resultados bem adiantados e bem promissores, né? Mas eu acho que melhorou muito a percepção da gente, e isso pode estar se refletindo realmente nesse número de mortes menor. Ela melhorou na medida em que o médico, os profissionais de saúde passaram a conhecer mais a doença, passaram a ver que a avaliação clínica precoce daquele paciente, a orientação do próprio automonitoramento do paciente dentro de casa, né, isso tem refletido de forma bem adequada para que esses pacientes não evoluam para a gravidade, ou se evoluírem, possam ter uma intervenção bem adequada, bem manejada, né? Então, eu acredito que o aprendizado nesses 7 meses foi bem considerável, mas é uma doença que ainda a gente precisa avançar ainda mais. Já tem protocolo de medicamentos, tipo assim, quando o paciente chega no hospital, que medicamentos estão, a maioria, tem alguma coisa unificada, ou cada médico estabelece o protocolo na hora do atendimento em relação aos medicamentos? E que medicamentos você está usando? Olha, mais ou menos? O próprio Ministério da Saúde, ele valida algumas condutas de medicamentos, mas deixa claro que ainda precisa de estudos mais consistentes, né? Então, algumas drogas ainda geram muita relação de dúvidas, como, por exemplo, a cloroquina, como, por exemplo, o Anita, que é uma medicação usada para verme, né, o nitazoxanida. Então, são medicações que acabam sendo utilizadas na prática, mas muito mais com essa avaliação individualizada e dependente muito daquela pessoa que está atendendo o caso. Então, os protocolos existem, né, mas tem discordância entre os vários locais, né, modifica bastante. Então, nesse momento, o chamado beira de leito, que é o paciente sendo cuidado individualizado pelo médico, acaba sendo o mais forte. E existe sim uma medicação que essa sim mostrou consistência nos estudos, que é a prednisona, um anti-inflamatório, mas ela também não deve ser utilizada de forma indiscriminada,
somente naqueles casos graves, quando feito de forma bem indicada, né? Então, a gente ainda carece realmente, como eu falei, dessa unificação de condutas entre os distintos lugares. Doutor, por que há o risco da segunda onda? Por quê? O que está levando na Europa a ter essa segunda onda? É porque ainda tem muita gente ainda que não pegou a doença. O que leva a ter essa segunda onda? Olha, essa resposta ainda está muito em aberto, né? A realidade de alguns países, a experiência de alguns países mostraram em forma de dados que aqueles países que monitoraram casos, que testaram de forma mais universal, principalmente as pessoas com sintomas da doença, acabaram levantando uma realidade mais aproximada e não mostraram um aumento tão grande das reinfecções. Mas, como eu te disse, para responder tudo isso, eu preciso ter protocolos de definição laboratoriais instituídos de forma universal, né? Então, outros países relataram reinfecções da forma como se deve relatar, comprovando, né? Então, a nossa casuística, em termos científicos, ainda é muito pequena, né? Essa segunda onda, especificamente, seriam aqueles casos que estavam sendo monitorados como em queda e, posteriormente, começou a observar um aumento de notificações. E aí começa a discutir a realidade de certos locais. Será que é o momento de abrir escolas? Será que é o momento de retorno massificado das atividades? Então, isso tem que ser analisado não só do ponto de vista estatístico, mas também da questão própria daquele local. Alguns países, quando reabriram escolas, coincidentemente, tiveram esse aumento de números de casos. Mas posso dizer que foi a escola o responsável por essa segunda onda? Não posso. Estou usando o exemplo da escola, mas isso se aplica para várias outras situações onde foi tomado decisões. Tá certo. Então, o mais importante de tudo isso é a decisão fundamentada com a participação de especialistas e de cientistas. Tá certo, Efrem. Agradecer o doutor Carlos Gilvan pela entrevista, pelos esclarecimentos em relação à Covid.